Irmãos, a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 7, apenas a parte A do versículo, do capítulo. A parte A do versículo do capítulo 7. Livro de Gênesis, capítulo 7, a parte A. Que disse assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca. Os irmãos podem sentar, irmãos? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, irmãos, de estar aqui adorando a Deus junto com os irmãos. E dizer para os irmãos, eu não sou pregador, mas eu aprendi a falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu com Ele. O assembleiano é uma coisa que ele aprendeu a falar desde o dia que ele aceitou Jesus. Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva lá para morar no céu com Ele. E eu estou alegre aqui nesta noite por esta oportunidade. Quando o evangelista William me falou, eu falei, vou com maior alegria, não porque vou pregar, mas me sinto feliz, né? Alegre de estar aqui na nossa catedral. É uma igreja linda, uma igreja muito abençoada por Deus, e a nossa mãe, e qual filho que não sente honrado estar ao lado da sua mãe? Nós sentimos honrado, né? Estamos ali na região 1, trabalhando com os irmãos, de mão dadas, irmãos, unidos nós somos mais fortes, representando ali o nosso pastor presidente, ganhando as almas para o reino de Deus, dizendo ali naquela baixada que só Jesus é a solução para o homem, para a mulher, para o jovem, para a jovem, só Jesus é a solução para a família. Meus amados e queridos irmãos, todas as vezes que se fala em família, eu adoro falar, porque família primeiro é projeto de Deus. Se não fosse a família, não teria igreja, não é verdade? E Deus, com muito carinho, com muito amor, criou a família, porque Deus já sabia que aqui em Resende ia nascer uma grande catedral, aleluia, para a adoração do nome dEle. E Deus, pela sua infinita misericórdia, escolheu aqui essas famílias que estão aqui, não só aqui dentro hoje, mas essas famílias que estão residindo aqui para a adoração do nome dEle. E é gostoso a gente falar de família, porque quando falamos de família, estamos falando de um lindo e grande projeto de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, quando eu vejo na Bíblia a vida de Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem muito amado por Deus, um homem que, quando ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele que o pecado da humanidade já estava cheirando mal às narinas de Deus, quando ele recebeu a palavra de Deus, em que Deus já não estava mais suportando a desobediência do homem, mas que ali existia uma família que era escolhida por Deus, e Deus queria criar um refúgio para esta família. E todas as vezes que nós falamos em arca, às vezes nós poderíamos aqui pregar, falar um pouco sobre arca, mas o objetivo meu aqui nesta noite, eu não quero falar da arca. A arca, ela passou. A arca foi só um momento para proteger uma família, mas a família, essa sim, essa permaneceu. A família sim, esta continuou até no dia de hoje, e Deus tem guardado a família, Deus tem construído família. A Bíblia diz que Deus chamou Noé e disse: olha, faz para ti uma arca, porque eu não estou satisfeito com a humanidade, eu não estou satisfeito com o homem tem pecado contra mim, o homem tem saído fora dos meus estatutos, o homem tem saído fora dos meus ensinamentos, mas eu ainda quero preservar a família. Deus ainda está preservando família
nesse pleno século que nós estamos vivendo aqui na face da terra, Deus ainda continua preservando famílias, porque família, continuo dizendo para a igreja, é um projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo mais na frente um pouquinho, irmãos, no capítulo de número 8, lá no versículo de número 15, Deus então fala com Noé. A Bíblia diz que logo após que houve o dilúvio, e que Deus pega a família de Noé. Irmãos, eu começo a meditar naquela construção da arca. Como estava a família de Noé? Certamente a família de Noé estava atento à voz de Deus. Noé trabalhando na arca, Noé construindo a arca, e a família dando todo o apoio, porque era uma família que Deus tinha escolhido para construir uma arca, porque era a verdadeira palavra de Deus, a promessa de Deus, ela ia cumprir, irmãos. E o que eu quero dizer para a igreja nesta noite, a promessa de Deus ainda está de pé com a família. Deus vai restaurar família, porque família é projeto de Deus. Ainda que tenha se levantado muitos para tentar acabar com a família, ainda que tenha levantado os projetos para tentar dificultar o projeto de Deus, mas Deus ainda continua, aleluia, projetando, e o projeto dele permanece de pé com a família aqui na face da terra. A Bíblia diz que quando construiu a arca, e veio-se o dilúvio, e a Bíblia diz que Deus chama Noé e diz: Noé, entra você e entra a sua família. Ali eu vejo, irmãos, o carinho que Deus tem com as nossas famílias. Ali eu vejo o carinho que Deus tem com a família que Deus nos deu, a família que o Senhor nos constituiu, o projeto de Deus nas nossas vidas. Deus olha para Noé e fala: Noé, você e a sua família é um projeto, que este projeto ele não vai parar. O dilúvio vai passar, mas a família sim, ela vai permanecer, porque é o meu projeto. Tudo neste mundo passa, irmãos. As leis passam, os costumes passam, as perseguições passam, mas eu vou dizer para você nesta noite, a sua família, esta sim, ela permanecerá de pé, ela permanecerá debaixo da presença, debaixo da graça de Deus. E a Bíblia diz, após o dilúvio, eu começo a imaginar, irmão, eu gostaria que você fizesse, passasse um pouquinho na sua cabeça agora, fizesse uma conclusão de Noé com a sua família naquela arca, certamente conversando, e Noé dizendo: meus filhos, como foi bom nós sermos obedientes a Deus, meus filhos, minhas noras, como foi bom, nós ouvimos a palavra de Deus, como foi bom nós trabalharmos. Muitas vezes somos criticados, muitas vezes somos perseguidos, mas hoje nós estamos guardados. Deus, pela sua misericórdia, guardou eu, guardou a minha esposa, guardou vocês, guardou a esposa de vocês. Eu vejo, irmãos, pelos olhos da fé, aleluia, dentro daquela arca, porque no meio da família, irmãos, precisa de haver diálogo. O diálogo faz parte da família, e eu posso ver ali Noé conversando com a sua família, e de repente ele ouve a voz de Deus: Noé, em breve você vai dar seguimento com a sua família, porque o dilúvio vai passar, mas a sua família, ela vai permanecer, Noé. E a Bíblia diz, irmãos, já um pouquinho cá na frente, que quando o dilúvio passou, que Noé saiu da arca, a Bíblia diz assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, tua mulher
e teus filhos, e a mulher de teus filhos contigo. E no verso 18: então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele. E no verso 20 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor. Ali eu vejo a família de Noé novamente reunida, e certamente eles olhando para os campos, olhando para um lado, olhando para o outro, e contando um para o outro, mostrando para ele a devastação que houve, como Deus agiu. E eu posso ver ali, irmãos, Noé com seus filhos levantando as suas mãos e adorando a Deus e glorificando a Deus, porque eles tinham escapado, aleluia, do maior terremoto que já se ouviu na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Noé sai da arca com os seus filhos, certamente ele chama sua esposa, ele chama seus filhos e fala: olha, passamos por este problema tão difícil na nossa vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse essa arca do livramento que Deus ordenou que eu fizesse, para que salvasse a minha família, eu não estaria aqui hoje. Mas se eu estou aqui hoje, certamente Deus tem cuidado de mim. Deixa eu falar para você que nesta noite, se você está aqui, é porque Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado dos seus, ainda que o adversário tenha jogado seta, ainda que o inimigo tenha se levantado para tentar dividir família, para tentar destruir família, para tentar destruir casal, para tentar esfriar o casamento, tirar o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Mas eu vou dizer para você nesta noite, Deus quer restaurar a sua família. Família, irmãos, não é uma coisa qualquer que alguém fala por aí. Família não é uma coisa qualquer que alguém fala por aí. Família é uma coisa projetada por Deus. Família é uma coisa criada por Deus com muito carinho, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus viu que o homem estava muito solitário. O homem estava ali muito sozinho. O que Deus fez? Deus tira da sua costela ali uma disjuntora, uma companheira, e diz: essa aqui é osso dos seus ossos, é carne da sua carne. Essa estará com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ali Deus estava projetando família. Ainda que o inimigo tenha se levantado, querendo distorcer, irmãos, que família não tem grandes valor, que família é uma coisa simples, mas para a igreja do Senhor, para nós que estamos dentro da palavra, para nós que estamos andando dentro dos conselhos da palavra de Deus, nós sabemos valorizar a família, porque família é a igreja, é a noiva do Cordeiro aqui na face da terra. Deus, quando estava projetando a família, Deus já estava projetando a igreja. Deus sabia que a família era um projeto da igreja dele na face da terra, porque a família, ela se forma uma igreja. Uma igreja sem família, ela não é uma igreja. Uma igreja precisa ser constituída por família. E ainda que muitos tentam apagar isto, mas eu vou dizer uma coisa para a igreja nesta noite: Jesus lá do seu trono, lá da sua glória, Ele continua olhando para as famílias. Não preocupa, minha irmã, não preocupa, minha irmã, se o seu filho está parado da igreja, Deus vai trazer o seu filho. Deus não vai deixar o seu filho se perder. O mesmo carinho que Deus teve com a família de Noé, é o mesmo carinho que Deus ainda continua tendo com as famílias de hoje.
Falar de família é muito bom, irmãos. Eu fui nascido, irmãos. O meu nascimento foi um pouco... Às vezes, se eu falar para os irmãos, não vão entender. Eu sou irmão do meu irmão e irmã da minha irmã, que são casados. E eles não têm sangue um com o outro, pastor Davi. Porque quando a minha mãe ficou sozinha, e o meu pai também ficou, eles se conheceram, ela já tinha uma filha, e o meu pai tinha 2 filhos. E eles casaram e veio eu. E eu fiquei sendo irmão da minha irmã por parte de mãe, irmão do meu irmão por parte de pai, ficando sendo irmão dos dois. Tanto que toda vez que eu chego na casa do meu pai, eu chego na casa do meu irmão, eu estou chegando na casa do meu irmão e no mesmo instante chegando na casa da minha irmã também. E quando, irmãos, eu nasci, meu pai tinha aceitado Jesus lá na roça, mas estava completamente fora dos caminhos do Senhor. E o meu pai veio de uma família antiga, que era macumbeiros, muito perigoso, aqueles macumbeiros perigosos lá da roça. E quando eu nasci, a minha mãe muito idólatra, ela falou: esse aqui vai ser padre Arlindo, porque tinha um padre lá na cidade chamado Arlindo, e disse que ele fazia milagre. E eu nasci, irmãos, e cresci no meio daquilo. E na minha visão, eles me levavam para a igreja ali, e eu chegava ali na igreja, e para todo mundo eu ia ser um padre. Mas quando eu completei 14 para 15 anos de idade, e onde nós morávamos tinha uma igreja Assembleia de Deus, aqueles irmãos oravam a semana toda, irmãos, só tinha culto domingo, e a igreja lá eles fizeram um piso com as pedras grandes, janela de madeira, aquelas tábuas lá, não tinha som, não tinha nada. E teve um dia que eu conheci a minha esposa, morava lá em Minas, ela estava na casa da tia dela aqui no Rio, e ela passou assim, e eu olhei assim, e parece que o Espírito Santo falou alguma coisa comigo. E a mãe dela me ensinando a Bíblia. Aí, quando eu conheci ela, eu apanhei mais vontade na casa da mãe dela para aprender mais depressa a Bíblia. Que eu aprendi a Bíblia e queria também conversar com ela. E não é que o negócio deu certo, irmãos? Conhecemos, e ali eu vivendo, irmãos, no meio daquela família idólatra, e o vô dela, os irmãos sabem que antigamente a Assembleia de Deus não era fácil para se batizar, e roupa então, até quem não era membro, o negócio era muito difícil mesmo. E quando foi um dia, eu falei para minha mãe assim: eu aceitei Jesus. Ela falou: então você pode ir morar com os crentes. E eu não tinha onde ir, irmãos. Mas Deus é tão bom, irmão. Deus sempre tem refúgio para nós, irmãos. Deus sabia que ia construir, pastor Davi, uma família através de mim e dela. E eu louvo a Deus pela minha família, os meus filhos. Vocês conhecem meus filhos, irmãos. Eu louvo a Deus pelos meus filhos. Meus filhos são bênção na minha vida. Pegam comigo na obra de Deus, não tem tempo ruim, não tem hora, não tem dia. É na hora que eu falo, está comigo ali. Tá bom, pai, vamos sim. Quando o pastor Davi me chamou, que estava me mandando para o Surubi, eu não sabia nem onde era Surubi, eu estava chegando pouco tempo aqui. E quando eu cheguei no Surubi, o pastor Neuci me levou ali. E meu filho falou: papai, nós estamos juntos com o senhor. Vamos fazer a obra de Deus. E aí, meus amados irmãos, meu irmão falou assim: olha, eu vou para Belo Horizonte e vou levar você comigo. Cheguei em Belo Horizonte, irmãos, e trabalhando ali, e uma enfermidade veio na minha mãe.
E levava para o hospital nada, levava aqui nada, levava ali nada. Quando foi um dia, teve uma irmã que falou assim: ô dona Maria, só tem que aceitar Jesus. Só Jesus pode mudar a situação da senhora. Não é, irmãos, que ela levantou a mão e aceitou Jesus? E ali eu pelejando com a minha mãe, Teve um dia que ela falou assim: meu filho, irmãos, analfabeta de tudo, sabia ler nem escrever, nada. Ela falou assim: eu estou sentindo uma coisa assim no meu coração, vontade de chorar, vontade de gritar. Eu falei: mãe, busca a Deus, Jesus quer batizar a senhora com o Espírito Santo, mãe. Irmãos, dentro de mais ou menos 30, 60 dias, um dia ela chegou e falou assim: meu filho, eu sonhei que eu morri e você me levava para um cemitério cheio de estaquinha, chamado Cemitério da Paz. Eu falei: é mesmo, mãe? Irmãos, dentro de 60 dias ela partiu para o Senhor. Eu não tinha condição de levar ela para enterrar ali. Eu não sei de onde veio a ordem, quem mandou. Eu cheguei lá, o hospital falou assim: ó, já está tudo pronto aqui para sua mãe, ela vai ser enterrada lá no Cemitério da Paz. Aí eu falei: meu Deus, Deus estava trabalhando na vida da minha mãe e eu não estava sabendo, irmãos. Deus estava trabalhando na vida da minha mãe, que era idólatra, não gostava de ver falar na palavra de Deus, detestava crente. A minha mãe morreu salva, louvado seja o nome do Senhor. O meu pai há poucos dias partiu e morreu salvo para a honra e para a glória de Deus, aleluia. E Deus me deu uma família, Deus me deu a minha esposa, é uma bênção na minha vida. Aonde eu estou, ela está do meu lado. Irmãos, não sabendo eu, Deus não queria que eu fosse padre, mas Deus queria que eu fosse o ministro para pregar a palavra de Deus e para dizer que família é projeto de Deus. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, de maneira nenhuma. O Deus que deu escape à família de Noé, o Deus que cuidou da família de Noé, o Deus que teve aquele carinho de ir lá falar: Noé, vem aqui, Noé, não entra sozinho não, você tem uma família, você não está sozinho, esta família foi eu que te dei, esta família eu te projetei, e jamais, Noé, eu vou ser, Noé, ingrato com você. Irmãos, Deus não é ingrato com nós, não. Deus está cuidando da nossa família. Você imagina, irmão, a felicidade de Noé. Você imagina a felicidade de Noé quando Deus fala assim: não, vem aqui, entra você, mas entra os seus filhos, entra você, entra a sua esposa, entra os seus filhos, mas entra também, porque as faz parte da herança da minha promessa. Deixa eu falar com você: os seus filhos é promessa, mas a esposa dos seus filhos faz parte da promessa, as noras de você faz parte da promessa, o genro faz parte da promessa de Deus. Irmãos, hoje não tem mais arca, não precisa de mais arca não, aleluia. Mas hoje nós estamos aqui, olha, debaixo da palavra, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus está cumprindo, Deus está cuidando da família. Quando alguém fala assim: ih, rapaz, está acabando com a família, eu falei: tá não, ninguém acaba com o projeto de Deus. O Deus que eu falei para uma pessoa outro dia, que ele falou comigo assim: pastor, você sabia que vai acabar esse negócio de família? Eu falei: mas por que vai acabar? Está vindo umas leis. Eu falei: vou falar uma coisa com você. O meu Deus que eu sirvo, ele entra lá e mata todo mundo, mas a família ninguém toca. A família ninguém toca, ele mata todo mundo. Não preocupa não. Precisar entrar no Congresso, matar, ele mata. Na Câmara de Deputados, precisar entrar, ele entra, ele mata. Aonde for que tocar na família, fica tranquilo, meu irmão, não preocupa. Você está preocupado com isso? Eu falei: deixa eu te falar com você uma coisa, vou te dar um conselho. Fica no Senhor. Fica no Senhor. Eu disse para ele: você fica no Senhor, confiado, que o dia que a família não tiver mais lugar aqui, tem um lugar preparado lá esperando a família. Deixa eu falar com você, não, o dia que a sua família não puder ficar mais aqui, quando Deus olhou, eu falei: não posso deixar a família de Noé ali mais, não tem mais jeito, o negócio lá ficou difícil.
Se eu deixar a família, eles vão sofrer muito. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela por alguns tempos, só alguns tempos. Vou trazer elas aqui pertinho de mim e vou mostrar para a humanidade que eu estou no controle. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para já encerrar. Olha, vai acontecer com a igreja. Ela vai ficar nos ares por alguns tempos. Esta terra vai ser purificada, vai passar um fogo nela, não vai ficar raiz, não vai ficar ramo, não vai ficar pecado, não vai ficar nada. E sabe o que vai acontecer? A família vai descer de novo. A família vai descer de novo, a igreja vai descer para reinar, não vai ter mais pecado, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais nada, não, irmãos. Vale a pena nós confiarmos, vale a pena nós estarmos certos que Deus está cuidando da nossa família. Vai com esta palavra para a sua casa e fala para o seu vizinho: olha, não preocupa, não preocupa, vem para dentro, vem para cá para perto de nós. Você não quer perecer? Vem para cá, porque nós estamos debaixo da promessa, estamos debaixo da promessa. Irmãos, e quem está debaixo da promessa, fica tranquilo, nada vai tocar em você. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Ainda que nós andamos no vale da sombra da morte, ainda que passamos momento difícil, mas deixa eu falar uma coisa para você: você não passa sozinho não, Deus está com você. Deus continue abençoando as famílias, Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.